Este programa é livre para todos os públicos. Como é bom saber que você está aí, como é bom chegar até você em mais um programa Gente de Fé. Esse programa que tem a intenção de nos trazer percursos, histórias de pessoas que trilham a sua caminhada de fé, a sua caminhada religiosa. E sempre para nós é uma grande alegria e uma grande honra quando nós temos também a presença dos nossos pastores. É isso mesmo. Nós temos a alegria de passar por aqui alguns dos nossos bispos, alguns dos nossos padres, e hoje eu também tenho a alegria de receber Dom José Benedito Cardoso, é isto, né? Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e vigário episcopal para a região Lapa, região episcopal Lapa. Dom José, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O programa é seu. Obrigado. Agradeço o convite que vocês fizeram para mim. Estou aqui à disposição para a gente conversar, para que possamos aí contar um pouco da minha história, enfim, aquilo que é próprio dessa programação. Então, estamos à disposição. Muito bem, Dom José. E para nós é uma alegria, justamente, porque nós falávamos um pouquinho agora, antes do programa começar, que a nossa intenção é justamente quebrar um pouquinho daquelas barreiras que nós sabemos que ao longo da história foram sendo criadas entre a pessoa do bispo, a pessoa do padre, o povo de Deus, né? Porque, como eu disse, vocês são os nossos pastores, né? E às vezes, por causa das realidades históricas, né, que a gente sabe, a gente conhece, muitas vezes ficou uma coisa assim muito distante, né? E a intenção desse programa é justamente essa, de nós, ao ouvirmos, ao sabermos um pouquinho mais da sua história, nos sentirmos ainda mais próximos, né? Hoje, por mais que eu não sou encardinado em São Paulo, né? Eu sou encardinado na Diocese de Lorena, mas exerço hoje o meu ministério na Arquidiocese de São Paulo, sendo pároco da Paróquia Santa Cândida, então também me coloco como um padre que tem o senhor como pastor, uma vez que o senhor é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Então, para nós é essa alegria de tê-lo aqui e assim conhecer um pouquinho mais da sua história, que está um pouco mais de 3 anos como bispo, né? Mas tem aí uma longa caminhada, que é o que nós vamos conversar. Então, quem é? Me perdoe falar assim, quem é o José Benedito Cardoso? Nasci no sítio, família tipicamente rural, interior de São Paulo. Tenho 5 irmãs, somos em 6, 5 mulheres e um homem, né? E nasci nesse bairro rural, cidade de Angatuba. E uma das coisas que, até quando você fala dessa questão aí de aproximação do povo, uma das coisas que ao longo de toda a minha história eu fiz questão de preservar é as minhas raízes, de não esquecer as pessoas que passaram na minha vida, o pessoal lá do bairro onde eu nasci, da cidade, da paróquia onde eu trabalhei. Então, acho que uma das coisas essenciais para nós é sabermos valorizar a história, as raízes de onde a gente nasceu e conservar tudo isso, porque senão a gente acha que vai caminhando, vai deixando as pessoas. Inclusive em Itapetininga, onde eu era pároco, lá tinha uma festa, a festa do milho, que era uma festa grande lá. Então no sítio da minha mãe, plantava o milho, depois ia colher o milho, trabalhava com as pessoas lá na festa, né? Então, uma das coisas essenciais para mim é não esquecer de onde eu vim. Então, eu vim lá de Angatuba, assim como dentro da minha história, né, a minha vocação nasceu principalmente num momento muito crucial, importante, aqui até para o Brasil, quando o Papa João Paulo II veio para o Brasil. Eu estava terminando o ensino médio, participava de grupo de jovens
a minha família é muito religiosa e foi a partir desse momento em que o Papa João Paulo II veio para o Brasil e teve uma ordenação, acho que foi no estádio Maracanã. Foram, acho que mais de uns 60 ou 70 padres. E tinha um que era de Angatuba, da minha cidade. Ele fazia um tempo que ele era diácono e acho que estava demorando para ordenar. Quando o Papa veio, ele resolveu para João Carlos Orsi. Então, eu participei da primeira missa dele. E a minha vocação brotou a partir desse grande acontecimento, a vinda do Papa João Paulo II e a ordenação do padre João Carlos Orsi no estádio do Maracanã, no Rio. Até então o senhor, como o senhor disse, né, o senhor era de uma família religiosa, o senhor já participava de grupo de jovens, mas até então a vocação sacerdotal não era nenhum pensamento para o senhor. Não passava pela cabeça escolher essa vocação, escolher esse caminho. Foi justamente a partir desse momento que despertou essa vontade de ser padre. Foi um pretexto que Deus usou. Daí o senhor acompanhou de longe? O senhor esteve lá ou o senhor acompanhou pela TV? Não, acompanhei de longe, televisão, rádio, alguma coisa assim, de longe. Então, era algo assim que todo dia, né, notícia, as celebrações, os encontros que o Papa fazia. Então foi a partir dessa O senhor tinha mais ou menos quantos anos, Dom José? Acho que devia estar com 18 anos. 18 anos. 18, O senhor é um e mais 5 irmãs. Isso, né? 5 irmãs. O senhor é qual da filhinha? Eu sou o terceiro. O senhor é o terceiro. Terceiro. Então tem mais 2 para frente. Isso. E 3 mais para novas, E quando o senhor, digamos assim, quando Deus suscitou a vocação no seu coração, e claro, o senhor partilhou, o senhor falou, como é que foi a aceitação da sua família? Ou aceitação, rejeição, um susto, como é que foi? Então, eu conversei com a minha mãe. Então, a minha mãe foi, de imediato, já foi conversar com o pároco da paróquia, o padre Hernani, e tinha o vigário paroquial, que era o padre Ademar. Inclusive, interessante, depois o padre Ademar, ele trabalhou comigo na paróquia onde eu trabalhei, de vigário paroquial. Até hoje ele está lá. Então, o pároco que me acolheu, o padre que me acolheu, o padre Ademar, o padre Hernani, depois, ele está com 80 e tantos anos e trabalhava comigo lá. Eles inverteram-se os papéis. Fiz a primeira Eucaristia com ele, tudo, né? Mas aí eu conversei com a minha mãe e ela que conversou com meu pai, né? E conversou com o padre, né? O meu pai, ele tinha uma certa dúvida. Será que vai ser padre? Será que vai dar conta, né? Mas ele nunca falou isso. Aliás, ele sempre deu apoio. Ele sempre deu, não só apoio assim no sentido de uma aprovação, mas financeiramente. Então ele sempre me apoiou. Mas no começo ele ficou meio receoso de que eu pudesse ter uma certa altura e depois não dar conta, né? Mas foi isso, foi muito bem acolhido. Até também, porque a gente, às vezes, coloca aquela coisa que o padre, ele já nasce e ele não tem aquilo que também é o normal da vida. O senhor se sentiu chamado à vocação sacerdotal com 18 anos de idade. Mas me permita perguntar ao senhor, antes disso, o senhor pensava em se casar, em ter filhos? O senhor teve experiência de namoro? Como é que foi isso? Sim, antes de ser padre, tive namorada. É uma coisa natural, normal. Não tinha esse despertar. A princípio, o pensamento seria mais constituir uma família mesmo. Sim. Tanto que tive namorada e não estava namorando quando quis ir para o seminário. Mas meu caminho, né, seria um caminho natural de construir uma família, ter uma esposa, ter filhos. As suas irmãs todas são casadas? São. Aliás, eu acho que quem não tem condições de ser marido não tem condição de ser padre também. Verdade. Né? Isso é algo muito interessante, justamente por quê? Porque às vezes as pessoas não têm esse mesmo pensamento. Ou às vezes acham assim, que
Eu falo porque, às vezes, conversando com alguns jovens, principalmente, ou até algumas senhoras de mais idade, elas acham que a gente guarda as asinhas de anjo no nosso guarda-roupa, né? E quando a gente vai falar assim, não, mas eu já namorei, né? Eu pensava em ser pai, em ser um esposo. E aí o senhor disse tudo, né? Quem não pode ser um bom pai, um bom esposo, não vai poder ser um bom padre de jeito nenhum. É isso mesmo. E aí, nessa decisão, o senhor foi, deu o passo, né? Entrou no seminário e como é que foi? Quais foram os seus desafios, as suas alegrias, as suas tristezas nesse processo formativo? Porque também existe ali um processo assim, né? Que às vezes a gente pode chegar dentro do seminário com várias ilusões. E aí o seminário vai tirando as ilusões, né? Mostrando que as realidades do que é ser padre. Houve isso no seu caminho também? Sim, a época que eu entrei no seminário, Sorocaba era assim, uma estrutura gigantesca, tinha pouca gente. Tinha alguns de Sorocaba, alguns de Itapeva, alguns de Santos, eu acredito em umas 20 pessoas ali. E, enfim, foi nesse contexto que eu iniciei a minha caminhada no seminário. Só que na época que eu entrei, eu tive alguma dificuldade porque comecei o curso de filosofia e éramos em 2 no primeiro ano e já existiam 3 que estavam caminhando no terceiro ano e depois entraram, o ano seguinte, entraram mais 4. Eu sei que aí o que era meu companheiro deixou o seminário e fiquei sozinho. Aí eu não sabia o que fazer comigo, depois do segundo ano de filosofia. Aí me mandaram para teologia direto. Aí, na teologia, eu tive dificuldade, porque faltou um pouco a preparação anterior. Filosofia, sim. Eu fiz só 2 anos de filosofia, então tive alguma dificuldade nesse caminho. Mas foi um pouco essa dificuldade no que diz respeito ao processo formativo, né? No processo formativo, mas é porque também houve aí uma escassez, vamos dizer assim, na sua turma. Não tinha gente, Era o senhor e mais um. Nesse caso, era só a arquidiocese de Sorocaba. Era uma fase que pouquíssima gente. Tinha um grupo de Itapeva, da diocese de Itapeva, que estudava com a gente em Sorocaba, alguns de Santos, mas era assim, tipo, 2 de Santos, 5 lá de Itapeva, tinha lá uns 10 de Sorocaba, então era uma época pouquíssima gente, uma época um tanto de crise, né? Sim. Isso anos 80, mais ou menos? Isso. Anos 80. 80 mesmo, foi começo de 80. E aí, porque a gente também vê a grande influência dessa visita de João Paulo II, né? Mas isso também ecoou alguns anos depois, né? Porque a gente foi ver essa realidade da escassez vocacional ali, justamente nos anos 80, e nos anos 90, 2000, aí parece que a coisa começa a dar uma melhorada, né, nesse sentido. Eu gostaria de lembrar, fala assim da questão vocacional, mas uma coisa também que marcou muito a minha experiência na minha cidade com os 2 padres que trabalhavam lá, que era o pároco, que era o padre Hernani, e o vigário paroquial, que é o padre Ademar. Então, esse testemunho, esse jeito de ser padre deles, também teve influência na minha vocação, porque eu tinha uma certa convivência com eles, assim, nos trabalhos. Eles, periodicamente, estavam lá na casa da minha mãe, do meu pai, da minha família. Então, também teve essa marca, desse referencial de padre para mim, desses 2 padres. E isso aí, unindo 2 falas do senhor, é isso que o senhor aprendeu e é isso então que o senhor disse um pouquinho antes de não esquecer as raízes, né? Isso. Porque aí também com certeza o senhor deve ter essa presença saudável e que ajuda também no discernimento de outras vocações, né? Com certeza. O testemunho das pessoas também são determinantes, né? O jeito de ser, né? Como conduz, como resolve as questões, como celebra, isso tem uma influência muito grande.
E a gente vê hoje, né? Porque há uma questão muito, muito pontual, né? Que a questão da juventude, né? E que em alguns lugares, em algumas instituições religiosas, arquidiocese, dioceses, enfim, existe ainda um pouco dessa escassez vocacional. Mas o senhor atribui a uma das coisas, porque são várias, um dos vários motivos. Uma das coisas seriam um pouquinho da falta do nosso bom testemunho como sacerdotes? Eu acho que influencia bastante, né? Tanto que você percebe que tem paróquias que brota a vocação assim com maior facilidade, né? E outras não. Então, de fato, o testemunho de um bispo, o testemunho de um padre, ele é relevante. Ele, de fato, se ele é bom, ele cativa. Agora, se não é bom, ele afasta, né? Isso... Que é aquilo que o Papa Francisco falou na primeira ordenação que ele fez como Papa, né? Que pastores com cheiro de ovelha. Isso. Né? Esse pastor próximo do rebanho, né? E que, claro, como eu disse, né? É um dos fatores, porque são inúmeros outros fatores, como inúmeras outras propostas, inúmeras outras ideologias que muitas vezes faz com que os jovens nem na igreja estejam, né? Enfim, por vários e vários motivos. Então, precisamos também rezar pelas vocações. Isso. Pelas vocações que precisam ser suscitadas e pelas vocações que já são suscitadas, já são concretizadas, mas que precisam também ser testemunhadas como devem ser. Isso. Passado aí esse período da sua formação, vem a ordenação e os trabalhos e as coisas todas, né? Só que nesse intervalo, né, ou não, houve aí uma separação, né? O senhor era da Arquidiocese de Sorocaba e depois o senhor passou a ser da Diocese de Itapetininga. Itapetininga, isso. Né? Houve um desmembramento da Arquidiocese? Como é que aconteceu? Isso. Eu fui ordenado em 86. Sorocaba ainda era diocese, não era arquidiocese ainda. E acho que eu fiquei 86, fiquei acho que 12 anos em Sorocaba. Aí foi criada a Diocese de Itapetininga. Mas como eu já estava na cidade de Itapetininga, aí teve um acordo assim de uns 2 anos para que os padres definissem, né? Por exemplo, quem estava em Sorocaba quisesse ir para Itapetininga, quem tivesse Itapetininga quisesse voltar para Sorocaba. Então, praticamente ninguém fez mudança. Aí eu fiquei, como estava em Itapetininga, fiquei lá, Itapetininga mesmo, né? Acho que foi em 98 que foi a criação da Diocese de Itapetininga. O senhor foi ordenado com 25 anos. 25 anos. Ou seja, o senhor entrou no seminário já ali, então o processo de discernimento vocacional foi bem rápido, porque foi com 18 anos, então o senhor já entrou e seguiu o caminho formativo. Tem uma coisa interessante, até engraçado. Quando eu estava no segundo ano de teologia, o bispo Dom José Lamberti, ele terminou um retiro, eu era conhecido por Cardoso. Ele chegou e falou: olha, Cardoso, acho que você tem um pino solto na cabeça. Você fique 1 ano fora do seminário para você amadurecer um pouco mais. É mesmo. Aí eu conversei com o padre, falei: o que eu faço agora? Era mês de julho. Ele falou: vai a agosto lá conversar lá para ver como é que fica. Eu voltei, curso normal, ninguém falou nada para mim, nem o bispo falou nada. E estou aqui até hoje, acho que com o pino solto ainda. O bispo esqueceu do seu pino solto? Esqueceu. Isso no segundo ano de teologia? Na teologia, isso. Então ele tinha, ele percebeu alguma coisa que o senhor precisava dar um tempinho. Dá um tempo para amadurecer um pouco. Ele tinha razão, acho que ele tinha razão. Tem que amadurecer um pouco mais. Foi ordenado com 25 anos, era novo ainda. Hoje em dia a gente tem um retardo nas respostas vocacionais. Hoje, eu fui reitor do seminário da Canção Nova por uns anos
E às vezes eu acolhia pessoas que eram inclusive mais velhas que eu, né? Eu já tinha ali meus anos de padre, 5 anos de padre, às vezes com 35 anos, que eu fui ordenado com 30. E as pessoas chegavam mais tarde, né? O senhor foi ainda mais novo, né? O senhor foi com 25 anos de padre. Se a gente para pensar hoje, né? Um jovem com 25 anos, a gente fala, não, ele não pode ser ordenado ainda. Ele não tem só um pino, ele deve ter a caixa de pinos inteira soltos ali. Isso mesmo. Mas aí com 25 anos o senhor foi ordenado e foi para onde mesmo? Qual foi o seu primeiro trabalho como padre? Naquela época, pouco padre, aí já entrava numa paróquia como pároco. Eu fui numa paróquia pequena, num município chamado Alambari. Acho que não era município, ainda era distrito. Paróquia Bom Jesus de Alambari. Fiquei um ano nessa paróquia. Aí depois fui transferido para uma paróquia maior, Itapetininga. Fiquei a vida toda lá. Só deixei essa paróquia para vir para São Paulo. 32 anos na mesma paróquia. 32 anos? 32. Uau! Era uma paróquia... Quando eu cheguei, tinha 8 comunidades. Ela cresceu, atingiu até 26 comunidades. Depois, o bispo criou dessa paróquia mais 3 paróquias. Hoje ainda tem, acho que, 4 comunidades. A paróquia mais 4. Da paróquia que eu trabalhei, foi criado mais 3 paróquias e ainda sobraram algumas comunidades para a paróquia ainda hoje. Era muito grande. Então fiquei lá só nessa paróquia. Então o senhor teve a experiência de celebrar o batizado, primeira Eucaristia, crisma, casar, batizar os filhos e muita gente assim. Por aí. E com 32 anos de história. Antigamente, né, há mais anos atrás, isso era muito comum, né? Os padres iam e, como se diz, os padres iam e queimavam os barcos, né? Iam para ficar, muitos e muitos anos. Hoje já existe vamos dizer assim, uma mudança num espaço de tempo um pouco menor, né? Às vezes de 6 anos, às vezes de 9 anos, né? 10 anos no máximo. Então hoje existe uma mudança mais, pelo menos aqui em São Paulo, pelo menos em outras dioceses. Era costume isso na sua diocese ou houve uma exceção no seu caso? Não. Acho que houve uma exceção, porque não tinha nenhum outro padre que tivesse que permanecesse um tempo tão longo assim. Mas, por ser um padre mais antigo, né, um dos mais antigos e também porque eu tinha atividade junto à mitra diocesana, à cúria diocesana, então ficava mais fácil, né? Mas não tinha assim uma norma, né, na diocese, tipo 6 anos, 10 anos, mas geralmente não passava de 15 anos. Os padres não passavam de 15 anos na paróquia. E que eu acho interessante essa mudança, né? Acho interessante. Aqui em São Paulo tem o costume de ser de 6 anos, mais ou menos, e faz essa mudança. Mas faz bem mudar. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria mais uma vez dizer a você, justamente, que puxando uma coisa que o Dom José nos trouxe. Eu falo a você, jovem, né, de maneira especial. Será que Deus não te chama para um caminho também missionário, sacerdotal? Você, moça, na vida religiosa, né? Como Dom José disse, tudo caminhava para isso, né? Tudo caminhava para que ele pudesse ter uma esposa, família, filhos, mas Deus suscitou no coração dele e ele deu o passo. Eu tenho certeza que ele deu o passo sem ver o chão, né? E só depois é que ele foi vendo Deus pavimentando e ele assim pisando. Mas qual é a sua vocação? Você já se perguntou? Mesmo que você já tenha hoje uma certa idade, vamos dizer assim, o que será que Deus pede a você
no momento da vida, da sua vida, que você chegou. Uma pessoa que não consegue responder à própria vocação é uma pessoa sem sentido. E como o próprio São João Paulo II dizia muitas vezes, a vocação é o olhar carinhoso de Deus para cada pessoa. Qual é a sua? Pensa um pouquinho e daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do testemunho de Dom José. Qual é o seu lugar na igreja? Qual é o seu lugar no mundo? Você já parou para se perguntar o que será que Deus quer de mim? Eu tenho certeza que para cada um de nós, Deus tem um caminho que só vai ser trilhado por cada um de nós. E uma outra certeza que eu tenho, nós não vamos nos arrepender quando realmente estivermos ancorados nele, de mãos dadas com ele. Ele vai nos conduzir para aquilo que é a vontade dele, e a vontade dele sempre é a melhor. Nós estamos hoje conversando com Dom José Benedito. Ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, vigário episcopal para a região episcopal Lapa. Aqui a minha saudação a todos os meus irmãos e irmãs da região Lapa, aqui de São Paulo. E Dom José, nós terminávamos o primeiro bloco dizendo justamente dessas duas paróquias que o senhor passou, né? Ao longo dos seus... Quantos anos de padre o senhor ficou antes de ser bispo? 34. 34 anos. Isso. Então, 1 ano e pouquinho o senhor ficou numa paróquia e 32 anos o senhor ficou numa outra paróquia. E como Isso. nós dizíamos, que essa que é uma exceção, né? Nos nossos tempos, passar 32 anos numa paróquia. Mas, dentro deste tempo, né, o senhor também, como o senhor dizia um pouquinho antes, que o senhor também exerceu outros trabalhos, outros inúmeros trabalhos, e não somente pároco, né? O senhor exerceu também várias e várias coisas. O que mais o senhor fez sem ser pároco? Então, tantas coisas desafiadoras. Eu acho que a mais desafiadora foi ser reitor do seminário. Eu fiquei 4 anos como reitor do seminário. Era um período que poucos padres na diocese nova, tal. Então, eu fiquei 4 anos como reitor do seminário e também trabalhava... Reitor e pároco. Reitor e pároco. E geralmente sozinho, não tinha vigário paroquial, não. E também eu atuava na cúria como chanceler. Depois também ajudava o Tribunal Eclesiástico de Sorocaba. Então atuava em Sorocaba. Me perdoe interrompê-lo. Tudo junto? Tudo junto. Tudo na mesma época? Isso. Pároco, reitor, chanceler e no tribunal? Tribunal, juiz do tribunal. O senhor se dividia, assim? O senhor tinha bilocação? O que o senhor fazia? Porque a sua paróquia, ela já era uma paróquia com várias comunidades, né? Como o senhor disse. Grande. Então, no seminário também precisava ter aquela presença, porque, como se diz, né? O gado engorda debaixo do olho do dono. Né? Então, o senhor precisava estar ali também vendo o passo a passo dos seminaristas. Mas todos os trabalhos da chancelaria, da cúria, mais o Tribunal Eclesiástico em Sorocaba. Isso. E ainda me aventurei a dar aula para curso de teologia durante 1 ano e meio. Aí depois o senhor dormia? Pois é. Eu chegava em casa da paróquia, chegava no seminário, aí pela meia-noite, por aí, ainda preparar a aula, aí 5 horas ia para Sorocaba, morava em Itapetininga, né, ia para Sorocaba, aí não deu mais. O senhor morava no seminário? No seminário. No seminário. Então essas coisas que eu fazia. Só essas coisas? E dessas todas, o senhor disse que uma das mais desafiantes foi como reitor. Como reitor, formação, porque você tem que definir a vida das pessoas, né? Tem que emitir um julgamento, e aí, sabe, você fica naquela... E o reitor, por mais que exista uma equipe em torno que auxilie, quem
quem vai acabar definindo a vida de uma pessoa é o reitor e o bispo. Então, são situações assim que às vezes angustiam, porque você tem que tomar uma decisão, você acha que está certo, né? Mas aí se você vai permitir que avance na formação, ou que dê um tempo, ou que interrompa a formação. Então isso, definir a vida, uma vocação de uma pessoa, não é fácil. Então isso me deu muita preocupação. Eu acho que foi ser bispo acho que é mais desafiador ainda. Então pensei que não tinha coisa mais desafiadora que ser reitor. Ser bispo acho que é mais desafiador ainda. Eu falo assim, né? Porque eu fiz a experiência de ser reitor também, né? Então, comparando uma coisa, cuidar de seminarista nem se compara ao cuidar de padres. Que o senhor fez um estágio cuidando de seminaristas. Hoje o senhor precisa cuidar de padres como bispo. Mas o serviço formativo, ele acaba sendo muito exigente porque é justamente isso que o senhor disse. Nós precisamos tomar, às vezes, decisões e precisamos tomar decisões frente a algumas situações, porém, é vida, né? É uma vida. É uma vida. Então, uma coisa que a gente, às vezes, toca muito nisso, né? A gente não discute a vocação daquela pessoa, mas as capacidades que aquela pessoa tem de levar adiante ou não aquela vocação. Né? E eu acho que esse era um grande desafio, porque a gente não está tratando de um animal, de uma planta, né? Como o senhor disse, que o senhor vem da realidade rural, era muito fácil plantar e desplantar, né? Transplantar aquela muda, aquela coisa toda, mas uma vida não. Sim. O senhor acha que foi esse um dos motivos do senhor ter ficado muito tempo na mesma paróquia? Porque se em todas essas atividades que o senhor já tinha, se o senhor ficasse mudando de paróquia em paróquia também, seria muito desgastante, né? Porque, de certo modo, permanecer nessa paróquia era mais cômodo, no sentido de que eu penso o seguinte, nós não temos capacidade de fazer tudo. Então, dentro de um trabalho que você faz, você vai ter pessoas que, por exemplo, a parte econômica. Eu tinha um bom conselho, né, que eu não me preocupava com a parte econômica, porque eu sabia que o conselho dava conta. Eu tinha uma equipe muito boa de festa, então, quando tinha uma festa grande lá, fazia uma reunião e bastava, né? Catequese, eu tinha uma equipe muito boa. Então, por que funcionava, né? Porque delegava e confiava nas pessoas, então por isso até que permanecendo na paróquia, que já tinha uma estrutura, já conhecia a engrenagem e tudo, dava para fazer outras coisas, como ajudar na cúria, ajudar no tribunal, ajudar no seminário. Então, essa engrenagem boa que já estava funcionando na paróquia facilitava fazer outras coisas, né? E esse é um ponto muito importante, que é justamente o engajamento dos leigos, né? Então, assim, o padre, ele é o pastor, ele tem que estar em tudo, mas ele não tem condições de fazer tudo. Então, por isso que precisa dos leigos para poder fazer. E graças a Deus que o senhor tinha. Né? Assim, uma boa equipe de festas, na economia, na catequese, enfim, todas essas coisas. Isso, com o tempo, porque isso demanda tempo também, né? Não dá para você chegar numa paróquia e já criar tudo da noite para o dia. Então demanda tempo de constituir equipe de liturgia, de conhecer as pessoas, de colocar cada um no seu devido lugar. Então, essa participação, essa confiança nos leigos, que eu acho que hoje sempre foi e hoje muito mais, né? Acho que a gente tem que ter essa confiança, capacitar os leigos e leigas para ocupar espaço na igreja, na comunidade. O Papa Francisco está muito nessa linha, né? Lá no comecinho da nossa conversa, o senhor disse sobre esta festa do milho, né? Na Canção Nova,
tem alguns membros de Itapetininga, alguns membros que são naturais de Itapetininga. Inclusive, um que foi da minha turma de seminarista, né? Nós entramos juntos no seminário, aí ele viu que não era isso mesmo e hoje ele é casado mesmo, dentro da Canção Nova, tem 2 filhas, que é o José Carlos, né? Mas nós chamávamos ele de Juninho, né? Então ele foi até ali a filosofia, né? Terminou a filosofia e viu que não era isso, saiu, casou e está na comunidade Canção Nova como um membro casado. Mas temos o Rodrigo, né? Que inclusive também está aqui em São Paulo, tem o Ederson, que morou em São Paulo, hoje ele está em Cachoeira Paulista, e todos falam desse seu legado na festa do milho, que virou, digamos assim, algo muito grande e tradicional na cidade. Como é que se deu essa festa do milho? O senhor disse lá no comecinho da nossa conversa, né? O que foi essa festa do milho? O que é essa festa do milho? Quando eu cheguei na paróquia, foi em 88, fazia 2 anos que existia essa paróquia, essa festa. Só que com o transcorrer do tempo, era uma festa pequena, e nós fomos, era uma dificuldade, porque para você ter milho para a festa, às vezes tinha que pedir para um, para outro, e às vezes nem sempre tinha milho naquela oportunidade. Com o passar do tempo, algumas pessoas se dispuseram a plantar, né, inclusive lá os parentes do Rodrigo, né, lá da comunidade onde ele trabalhava. E aí foi desenvolvendo uma tecnologia no sentido assim de pessoas que sabiam fazer coisas, sabiam fazer um croquete, fazer pamonha. Interessante isso, né? E o mais importante era o espírito comunitário, que uma festa, não só a festa do milho, qualquer festa, mas a festa do milho tinha isso, né? Por exemplo, tinha o pessoal que plantava o milho, tem as pessoas que iam de madrugada para colher o milho. Antes era só homem que ia, depois as mulheres acharam interessante ir, começaram a ir também. Criança participava, tipo ajudar a tirar palha, cabelo do milho, depois tinha as equipes que... Então era assim, foram criadas diversas equipes, com o passar do tempo foi crescendo, né? Porque divulgação, e aí se tornou uma festa regional. Mas o que marcava muito era o espírito comunitário, muita gente que participava, né, dessa festa. E até hoje tem lá, o que me sucedeu lá continua fazendo a festa. Não, e é algo que muito se fala, né? Podemos dizer que é uma das grandes festas da região, né? E que tinha, digamos assim, essa presença, essa comunhão também com a parte religiosa, né? Principalmente um fruto, né, da dimensão religiosa, como o senhor disse, dessa questão da fraternidade, da comunidade que vai se criando. Mas uma coisa importante é que eu vejo, qualquer um de nós, clérigos, né, padre, bispo, principalmente o padre, né? Então eu falo para os padres da minha região lá, se o padre tem uma presença na paróquia, nem precisa estar, mas uma presença que as pessoas percebam que pode contar com ele, faz uma diferença imensa. Por exemplo, na festa lá, eu sempre estava presente, estava passando uma equipe trabalhando, outra trabalhando, né? Às vezes eu não fazia as coisas, né, tudo, mas a presença dava uma certa segurança e animava as pessoas. Assim como no trabalho pastoral, você não pode talvez passar em todos os grupos de catequese, mas você tem uma presença, passar lá, cumprimentar catequistas, catequizantes, numa reunião da pastoral da saúde, outro tipo de atividade. Às vezes o pessoal fala, esse padre está comigo, esse bispo está comigo, então estamos no caminho certo. Então isso dá um ânimo. E assim eu entendia quando eu era pároco na paróquia também. E é bem assim, né? Porque nós que muitas vezes, né, vamos dizer assim, eu, antes de ir para o seminário, antes de me tornar padre, lógico, eu também tive uma experiência com um padre muito presente na comunidade, né? O meu padre, meu pároco, né, da minha paróquia de origem, ele ficou 42 anos numa paróquia, né? Ele era um padre francês, então ele veio bem jovenzinho para o Brasil, né, e ficou 42 anos na paróquia.
E a presença dele era assim, como o senhor bem disse, ele não fazia as coisas, mas ele estava lá, né? Então, assim, a gente sabia que a gente vai fazer, não, mas o padre Aleixo, né? Ele já faleceu. E a gente sabia, o padre Aleixo está lá, né? Então, assim, ele andava com um fusquinha amarelo para lá e para cá, um fusquinha barulhento. Mas a gente sabia que ele estava, né? Então, isso é muito importante, né? Eu falo isso antes, né, de ser padre, seminarista. Então, essa é uma realidade muito, muito real, né? A nossa presença hoje e quanto mais a gente se faz presente, mais a gente vê o resultado das pessoas, né? Que procuram, né? Hoje se fala que existe uma crise no sacramento da reconciliação. Eu acho que não. Eu vejo que não, né? As pessoas querem se confessar. Às vezes falta essa presença do padre, né? Ou fazer ali uma celebração litúrgica bonita, né? Não precisa a criatividade paralitúrgica que às vezes nós vemos, né? Mas a celebração como ela é, bonita como ela é, enfim. Então essa presença do padre é extremamente importante. O senhor está dizendo e com certeza isso o senhor traz também hoje como bispo, né? E lá em 2019, dia 15 de março de 2019, então o senhor recebeu a sua ordenação episcopal. Mas claro que existe ali o segredo entre a ligação e a nomeação, né, oficial. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Onde o senhor estava? O que o senhor estava fazendo? E como foi, né, essa notícia de... Como o senhor disse, né, o senhor não sabia que existia um desafio maior. E veio, o desafio maior veio. Pois eu recebi essa notícia, a ligação do núncio, quando estava indo ver uma roça. Eu estava preparando para fazer a festa do milho, eu estava indo para o sítio, na casa da minha mãe, eu queria ver se o milho já estava mais ou menos no ponto lá para ser colhido. Mas aí eu recebi a ligação no caminho. Interessante, depois eu sempre faço o teste quando eu passo lá no lugar para ver se de fato tem sinal, né? Às vezes tem, às vezes não tem, né? Mas aquele dia tinha sinal. E aí ele recebia essa notícia, e pediu um dia para pensar, tal, mas é uma coisa muito angustiante. Aí, depois da resposta dada, aí tem um sigilo, né? Esse problema do sigilo que é terrível. Você fica, desde o dia que você foi consultado e aceitou, até a publicação, só você fica sabendo, não pode contar para ninguém. Aquilo ali é terrível, você não dorme, você não come direito, as coisas que normalmente você fazia, você já vai perdendo o jeito, né? E foi antes um pouquinho de ser consultado, eu tinha ido, sempre gosto de ir, tem uma ilha lá na região, a Ilha do Cardoso. Até o pessoal pensava que era minha ilha, porque eu sou cardoso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gostava de ir lá para ficar uns dias de férias. E uns dias anteriores eu caí e bati a cabeça. E eu bati a cabeça, depois que eu dei o meu sim lá pro núncio, imaginei, nem fiz um exame, né? Vai que deu uma lesão aqui. Poucos dias antes. Lesionado já. Acho que é uns 3 dias antes. Que eu tive uma queda lá, caí, bati a cabeça numa pedra lá e aí, depois, uns 3 dias depois que fui consultado. Aí dei o meu sim e fiquei esses dias angustiantes até fazer a publicação. Né? Mas quantos dias, mais ou menos, de uma coisa para outra? Eu acho que foram uns 10 dias, mais ou menos. 10 dias. E era o período assim que o pessoal estava se organizando, a festa estava acontecendo, né? Mas é difícil, né? Assim, aquele período, até para organizar depois, ordenação, tudo, uma coisa assim que
Porque bispo é o tipo da coisa que você não preparou para aquilo. Então, da noite para o dia, hoje você é padre, amanhã você é bispo. 3 meses você virou bispo, você tem que dar conta disso. Se preparou para ser padre, né? Para ser padre ficou 8, 10 anos no seminário, né? Para ser bispo, 3 meses você já mudou totalmente a sua história, a sua vida, né? Então, é bastante, no começo, desafiador. Quando eu vim para São Paulo, tinha vontade de pegar aquele Castelo Branco e voltar a pé. Eu volto a pé para Itapetininga. Estava totalmente perdido. Perdido, porque eu não conhecia ninguém, sozinho aqui. Depois, a pé eu não volto mais. Só volto de carro. Agora já acostumei aqui. E hoje, como bispo, nós estamos caminhando já para o término do nosso programa. Quais hoje são os seus maiores desafios e as suas maiores alegrias como bispo? Olha, desafio acho que, primeiro, a gente dá continuidade àquilo que eu recebi aqui, principalmente na região. Um desafio no sentido de entrosamento, de não ter conhecido ninguém, né? Depois a coisa foi mudando. Então, esse foi um grande desafio. Eu acredito também que ter assim uma organização pastoral na região ainda é um desafio, né? E claro que eu vou deixar um pouco a minha contribuição. Quem veio antes deixou a sua contribuição e quem vem depois vai dar a sua contribuição, né? Então, é um desafio que tenho também que às vezes eu percebo assim, até por conta um pouco da pouca experiência, né? Assim, no sentido da gente estar organizando, respeitando um pouco o caminhar de cada padre na paróquia. Eu me preocupo muito com isso, no sentido assim de não ser muito fazendo as coisas à torta e direito, né? Então, esse desafio pastoral, que ainda persiste, de organizar, de reestruturar algumas coisas, esse desafio de a gente estar caminhando mais unido com os padres. E a minha expectativa, né, o meu sonho, assim, é de dar uma contribuição boa aqui para a minha região, né? Sobretudo, diz respeito a organizar as pastorais, organizar os trabalhos, né, diversos na região. E também, é claro, eu penso assim na região que eu estou trabalhando, mas eu sou bispo da igreja, estou aqui com os bispos da arquidiocese, com Dom Dilos, da CNBB. Então, também dá a minha contribuição enquanto bispo, né, na conferência, né, dos bispos do Brasil. Então, o grande desafio da gente poder também estar alinhado, de ter unidade, né, de não destoar daquilo que a igreja tem como propósito para nós. Então, acho que uma das coisas essenciais é a gente estar aí em sintonia, né, com tudo que está acontecendo. E o Dom José, nós temos esse grande desafio hoje, né, na Arquidiocese de São Paulo, para falar de modo especial, que é o nosso primeiro sínodo arquidiocesano, né? E a igreja em São Paulo, ela é uma igreja muito grande, muito plural, né? E o senhor teve essa experiência, digamos, de realmente estar com o povo, né? Hoje, na sua vida como bispo, né? Qual a sua esperança em relação ao nosso sínodo? Olha, eu peguei o barco, já estava andando, não participei da primeira fase, né? Depois esse tempo, né, de pandemia que tivemos que
adiar um pouco as assembleias. Mas eu vejo o sínodo com muita esperança, né? Que possam brotar propostas para a Igreja de São Paulo, nas diversos segmentos, diversas áreas, né? Como o sínodo está sendo organizado. Então, essa consulta, né, que foi feita, e aliás, a Arquidiocese começou esse sínodo, aí veio a Assembleia Eclesial e depois o sínodo dos bispos, né? Foram coisas que aconteceram quase que simultaneamente. Sim. E que deram uma contribuição, acho que tudo concorre para uma realidade nova, acho que uma eclesiologia nova. Eu espero muito que, até por conta desse tempo de pandemia que a gente passou, uma eclesiologia nova, né? Eu acredito que algumas questões novas possam brotar aí do sínodo. Acho que vai ser bom, muito bom para São Paulo. Que coisa boa. Dom José, muito obrigado pela sua entrevista. Nós agradecemos muito porque, como eu disse lá no começo do programa, nós queremos fazer com que esse programa ele seja justamente como foi, né? Nós poderíamos aqui falar de teologia, de sínodo, de assembleia eclesial, de discursos teológicos, né? Mas a intenção foi justamente essa, trazer o pastor que é homem, que é gente, que tem uma história, que tem raízes, que tem os seus dilemas, que tem os seus trabalhos. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, com certeza, né, principalmente nesse cunho vocacional, né? Tenho certeza que também muitos corações vão se sentir, digamos assim, tocados pelas suas palavras, né? E como estamos terminando, então, peço a sua bênção, então, para que nós que estamos aqui, né, nós enquanto equipe, você que também está nos acompanhando agora, também possamos ser abençoados pelo Senhor. Só um detalhe, eu queria só falar, já que é um programa vocacional, sim, tem o Rodrigo, que apresenta o jornal aqui. O Rodrigo, ele era adolescente lá numa comunidade rural, bairro do Muquem. E um dia ele conversou comigo do interesse, da vocação dele. Aí eu falei, é isso que você quer? Então, converse com seus pais. E aí depois ele deu um testemunho bonito na comunidade rural e hoje ele está aí, né, trabalhando. Não hoje, faz tanto tempo, né, que o Rodrigo faz um trabalho muito bonito na Canção Nova aí, espalhado por todos os cantos, né? Sim. Então, sabe, a vocação que brota, às vezes, uma coisa simples, lá o pároco pode dar uma orientação, aí encorajar, e aí a gente percebe o quanto que isso faz uma diferença no futuro. Então, o Rodrigo é um exemplo muito bonito, né, que participou, né, da minha vida e eu acho que sou responsável um pouco por isso. Tá? Com certeza é. Ele fala muito bem do senhor e com certeza o senhor tem muita contribuição na vida dele, com certeza. Tá bom, então, finalizando, queria agradecer primeiro vocês pelo convite, acho que um papo tão agradável, e pedir a Deus que abençoe todos que acompanharam a programação e que possa suscitar muitas vocações para a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.